Você sabe viver a sua vida? Por que quando você vê uma pessoa que acorda 6 horas da manhã, vai correr, passa 2 horas na academia, volta pra casa, faz um skincare antes de começar a trabalhar na maior cama do mundo, você quer usar a vida dela de exemplo pra guiar a sua? Sendo que você precisa acordar 2 horas antes porque você vai passar mais 2 horas no transporte público pra chegar no trabalho. O seu café da manhã é um salgado no terminal porque você não tem tempo nem de passar a manteiga num pão. E aí quando você olha pra rotina daquela pessoa, você pensa, eu deveria ser assim. Como é a sua vida? Não a que você precisa viver, mas a sua mesmo. Como são os seus dias? Provavelmente não dá pra treinar 2 horas mais cedo. Mas o ponto é, você não precisa treinar 2 horas mais cedo. Essa é a questão. É você analisar e entender como você vive e olhar pra sua vida com menos crueldade e entender onde que vai caber uma coisa que vai te fazer bem. Porque essa mentalidade de autopunição, ela é muito perigosa porque ela começa muito silenciosamente e quando você vai perceber, ela já se instalou na tua cabeça. Você vai entrar num fluxo mental de se castigar porque a sua vida não deu certo. E além de já estar cansado, apanhando de um sistema que foi desenhado pra você se manter miserável, você ainda começa a colocar mais peso no seu próprio bolso, sendo que eles já encheram a sua mochila de pedras, justamente pra você se mover da forma mais lenta possível, para que a sua caminhada seja muito lenta e você demore muito pra chegar lá. E aí no fim do dia você para e pensa, quer saber? Eu vou colocar mais umas 3, porque sofrimento tá pouco, e sofrer pouco é falta de caráter. Quantas dessas pedras também são suas, colocadas dessa forma? Por que você vai aumentar mais ainda a sua carga de sofrimento mental, sem respeitar que você já tá exausto? Quanto da carga do seu próprio sofrimento você tá aumentando? E abrindo um parêntese gigantesco, eu não estou partindo de discursos de culpabilização ou autoajuda, afinal isso daí é coisa criada pra humilhar a gente que já tá cansada. E eu já falei sobre como o sistema é desenhado pra você se sentir assim, justamente pra você não chegar a lugar nenhum. Porque a posição que você tá mantém algumas pessoas muito confortáveis. O ponto é outro, é tentar perceber quanto do sofrimento que já existe você tá sendo treinado a aumentar por conta própria. Tem uma parte que é material, que é concreta, política, econômica, porque a realidade, ela pesa mesmo. Mas tem outra camada que você pode adicionar por cima de tudo isso, que é a camada de se odiar por não conseguir viver uma vida que nem faz sentido pra você. Eu, por exemplo, demorei muito pra entender isso em mim. Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado há anos, e quando eu tava lá no comecinho, eu lembro que o diagnóstico ele não me ajudou como eu pensava. Ele piorou, foi tudo. Porque eu peguei essa informação que tecnicamente ia me ajudar a melhorar, e a me entender e como eu poderia funcionar, e eu só transformei no inferno. Mais uma pedra que eu coloquei no meu bolso das autopunições. Eu lembro que a questão mais recorrente na minha terapia nessa época era por que eu não conseguia ser uma pessoa normal, funcional. Eu achava muito injusto que eu não conseguia ter um dia de trabalho normal. Eu não conseguia lidar com as frustrações de um dia de trabalho como todo mundo. Eu não conseguia me organizar como uma pessoa funcional. Eu não conseguia simplesmente acordar, fazer meu café da manhã, começar a trabalhar e dormir cedo e no outro dia repetir tudo. Eu não conseguia viver um dia normal. Só que eu não sou normal. Não tem como eu viver um dia normal, uma vida normal. O que quer que isso signifique. Então, por que eu tava tentando organizar minha vida como se eu fosse? Eu tinha que saber viver a minha vida. Eu, uma pessoa que não conseguia lidar bem com organização, com rotina, e eu tava piorando tudo, tentando me forçar a viver uma vida de quem não vive com essas coisas, quem não passa por isso, quem não tem a minha condição. E era impossível. Eu tava gerando um atrito absurdo. Eu terminava os meus dias absurdamente esgotado. E eu não queria nem acordar no outro dia porque eu sabia que eu ia reviver esse pesadelo. E o pior de tudo é que eu sabia tudo que eu precisava fazer pra melhorar. Eu era super consciente. Só que eu não fazia nada. Não importava a quantidade absurda de consciência que eu tinha e autoconhecimento. Eu não tomava nenhuma atitude em nenhuma direção. Eu sabia que uma rotina de exercícios ia me ajudar. Mas aí eu não começava a academia porque eu pensava, como que eu vou inserir isso na minha vida? Mais uma tarefa, mais uma coisa pra eu fazer. Eu não consigo nem dormir cedo, como é que eu vou acordar cedo? Eu não consigo nem tomar café da manhã porque eu acordo muito enjoado. Aí como é que eu vou pra academia sem treinar, chegar lá e passar mal? Como que eu ia colocar essa atividade no começo do meu dia pra liberar o restante do dia e isso não ficar me preocupando como mais um obstáculo? Como que essa rotina que ia me ajudar ia nascer se eu não consigo nem começar a fazer ela? Tinha que ser um milagre. Eu precisava acordar no corpo de outra pessoa, ou outra pessoa tinha que acordar no meu corpo. Aí ela ia fazer essas coisas por mim
E aí, quando eu vi como que ela conseguia fazer, eu ia só imitar. Eu lembro que eu tinha esse pensamento. Eu falava isso, tipo assim, eu tinha que ser possuído por uns meses. A minha terapia era só isso. E aí eu lembro que teve uma sessão que a minha terapeuta, ela me pediu pra descrever o meu dia, e aí eu fui e falei como era o meu dia, o que que eu passava, o que que eu sofria, onde é que eu achava mais difícil. Depois ela pediu pra me descrever o que que eu achava que era o dia de uma pessoa funcional, né, de uma pessoa normal. E aí eu fui lá e falei o clássico, é uma pessoa que acorda cedo, e aí ela faz o que ela precisa fazer, ela toma café da manhã, ela tem as refeições nos horários corretos, e no final do dia ela dorme cedo. E aí ela falou, tá bom, por que que você considera uma pessoa que chegou no final do dia com essa rotina uma pessoa funcional e você não se considera no final do dia uma pessoa funcional? E aí eu falei, porque eu sofri muito, foi uma tortura o meu dia. E aí ela falou uma coisa que mudou a minha vida. Ela falou assim, digamos que essa pessoa funcional hipotética que você tá falando é um colega de trabalho. E aí o seu chefe chega pra vocês dois no começo do dia e fala, você tem essa demanda, você tem essa demanda. No final do dia, vocês dois entregaram o que ele pediu. E ele falou, beleza, até amanhã. Só que o que ele não viu foi que você passou o dia inteiro em sofrimento absoluto, enlouquecendo, porque você não conseguia começar o que você tinha que fazer e você só foi fazer faltando 1 hora pra entregar. Só que no final do dia você ainda entregou e ele terminou o dia com as 2 demandas entregues, a sua e a do seu colega funcional. Você consegue perceber que nessa ótica, pra ele, você também foi funcional? Só que pra você não foi. Porque você tá habitando essa realidade de extrema tortura. Mesmo que no fim do dia você tenha conseguido entregar o que você precisava entregar, foi horrível e foi um castigo o dia inteiro. E esse é o ponto. O problema não é só, eu não sou funcional. Talvez seja também a forma como você tá vivendo o seu dia enquanto você tenta funcionar. Como você vive por dentro enquanto você tá funcionando por fora. E era isso mesmo. Eu passava o dia inteiro me castigando, me torturando. Mesmo quando eu conseguia entregar, o processo inteiro era essa tortura. E a partir desse dia, eu juro pra vocês, a pergunta que eu fazia a mim mesmo começou a mudar. Em vez de eu perguntar, por que que eu não consigo ser uma pessoa funcional? Eu comecei a me perguntar, como eu posso viver a minha vida com as minhas condições de um jeito menos violento comigo mesmo. Nesse sentido, o que você precisa mudar no seu foco para uma melhora é justamente como você tá se vendo na sua realidade e o que você pode fazer para se direcionar melhor no seu dia, sabendo que você é uma pessoa X com a condição X e com as condições tal e a realidade tal. O primeiro passo é aceitar isso. Só que é aceitar e não parar por aqui. Não é também aceitar essas coisas e usar elas como justificativa pra continuar agindo sob elas. Sabe? Tipo, eu vou sempre agir assim porque eu sou assim, porque eu tenho essa condição, porque, enfim, é isso. É pontuar e se carregar em direção à melhora. Claro, dentro do que for possível pra você. Não é pra ficar usando de justificativa pra ser a forma como você vai viver a sua vida e usar como um mecanismo pra tratar os outros de tal forma. Eu nunca consigo dormir cedo, eu acordo super mal, então não fale comigo de manhã cedo que você vai levar uma patada. Ô, minha filha, eu não tenho nada a ver com o fato de você não conseguir dormir cedo. Por exemplo, eu tenho TDAH. Será que uma pessoa que tem TDAH consegue entregar um trabalho sem passar o dia inteiro se torturando ou procrastinando absurdamente o que ela precisa fazer? Muito provavelmente não. Mas será que ela consegue criar condições para sofrer menos? Será que eu consigo quebrar o que eu preciso fazer em pedaços menores? Criar um primeiro movimento que seja menos tenebroso e aceitar que o meu ritmo é sim diferente? Talvez sim. Eu, uma pessoa com TDAH, será que eu consigo começar a academia e já ir 5 dias na semana com um treino super intenso? Provavelmente não. Mas eu consigo ir 2 vezes na semana? E se 2 vezes for só o que cabe, por que que isso seria nada? São 2 vezes que eu tô indo pra academia. Eu consigo começar uma dieta super restritiva do nada, cheia de refeições super regradas que eu ainda preciso cozinhar no outro dia? Provavelmente não. Mas aí por que que eu vou me castigar ainda mais? As coisas não têm só um jeito de existirem, muito menos funcionarem. Eu posso fazer escolhas mais conscientes, sem usar essas imperfeições como a minha justificativa pra desistir de tudo. Porque essa lógica do tudo ou nada, ela é extremamente perigosa. Ela é maravilhosa pra fazer a gente parar e continuar parado. Se não dá pra ser perfeito, então nem vou fazer. Se não dá pra mudar tudo, eu não vou mudar nada. E aí a sua vida continua igual, só que com muito mais culpa. E aí você piorou mais ainda. E aí eu fui movendo essa ótica nos meus dias, e foi como se eu tivesse movendo os móveis numa sala cheia de cacareco. Eu tava tentando organizar melhor o espaço que eu habitava na minha cabeça. E era bem assim que eu imaginava na minha cabeça, como se eu estivesse tentando trabalhar lá, existir,
fazer as minhas coisas, numa sala que eu não conseguia nem mexer pro lado que eu esbarrava em alguma coisa. E em cima da minha cadeira ainda tinha uma goteira no teto que ficava caindo na minha cabeça e eu não conseguia tirar minha cadeira de lá porque não tinha espaço, não tinha como eu me mover. Eu precisaria que virasse outra coisa, que fosse outra pessoa que viesse lá e organizasse tudo. E acima de tudo, eu ficava me culpando por eu não conseguir trabalhar bem numa sala como essa. Mas aos poucos eu fui percebendo que eu não precisava ser outra pessoa pra organizar o que tava ali ao meu redor. Eu não precisava virar ninguém pra que eu conseguisse me mexer. E aí pronto, a minha vida foi resolvida. Não é assim que funciona, nada resolve tudo. Mas essas coisas permitem movimento. E movimento é útil, já é muita coisa. E ele pode ir em várias direções. A terapia, por exemplo, tem várias abordagens. É um estudo constante, é uma análise de vários fatores. Do ponto de vista mais analítico, por exemplo, esse meu problema, essa minha dificuldade com o trabalho, veio muito de experiências terríveis que eu tive ao longo da minha vida. Principalmente de quando eu tava tentando entender como que eu funcionava num mundo que já existia. E essas experiências gravaram os traumas na minha cabeça que se manifestam na forma como eu respondo vivendo os meus dias e a minha relação com a questão trabalho. Quando eu tava construindo esse pilar fundamental na minha cabeça, o pilar do trabalho, me falaram várias vezes que trabalho é igual sofrimento, que é muito difícil e que isso nunca vai mudar, e era a maior parte do meu dia e seria a maior parte da minha vida. Então eu iria viver grande parte da minha vida e dos meus dias em sofrimento. E eu não podia evitar, era algo que todo mundo precisava fazer. Isso me assustou tanto que a minha resposta natural nos anos seguintes foi ter um problema muito grande, apesar de outras questões e condições minhas, que é o TDAH e o meu diagnóstico, enfim. E eu não queria viver essa realidade de viver os meus dias num espaço em sofrimento. Só que ao mesmo tempo, do ponto de vista mais prático, eu precisava trabalhar, eu preciso existir, eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso fazer alguma coisa com o dia que tá acontecendo no mundo enquanto eu existo. Você vive nesses dois lugares. Existe o que você sente, o que você analisa, e tem o tátil, que tem prazo, que tem execução. Então você precisa fazer algo sobre isso. Dá pra entender? Você habita o substancial, mas você também habita o tangível. Os dois exigem que você faça algo, porque tudo tá acontecendo. Se eu me dedico profundamente a analisar tudo que me aconteceu há 20 anos atrás, porque o meu pai falou isso e meu tio falou isso, e eu entendo que eu sou assim porque me falaram isso, isso e isso, mas aí me botam uma carteira de trabalho na minha frente e dizem: trabalhe 8 horas por dia e eu tenho um colapso mental. Ou então eu deposito todos os meus esforços em organizar minha rotina pra resolver cada pedaço e separar ela em intervalos super eficientes, mas aí numa noite aleatória eu tenho um pesadelo tão tenebroso que não me deixa dormir e estraga o meu dia, de tão assustador que foi o cenário que eu vivi nele. Tudo precisa de equilíbrio, principalmente no caminho de melhora. Então não existe um jeito exatamente certo de viver a vida, mas existem vários jeitos que podem piorar muito o que já é difícil. Eu acho melhor direcionar os esforços pra deixar menos pior, né não? A gente precisa parar de dançar o quadradinho de 8 e pensar um pouco. Você não vai melhorar tudo porque não tem como melhorar tudo, mas dá pra despiorar um pouco pra você. E talvez esse sim seja o tudo que você precisa nesse momento na sua vida. Mas é porque eu queria tanto começar a academia, mas eu não consigo em 5 dias, eu só consigo em 2 dias. Pois vá os 2 dias que você consegue ir. Eu queria ser vegano, mas eu não consigo ficar sem comer queijo e frango. Pois seja vegano comendo queijo e frango. Eu queria começar a terapia, mas eu não sei o que eu vou falar. Vá e veja o que você consegue falar lá. Não subestime o profissional que vai ter lá. Tem um profissional pra te ouvir, pra fazer o trabalho dele. Comece da cabeça pra fora. Eu queria que eu não precisasse trabalhar sob condições horríveis e só ter um dia na minha semana pra resolver tudo, mas eu tô tão exausto que nesse único dia eu não consigo resolver nada. Nesse caso, você escuta o que eu vou te dizer. Nem tudo se resolve no indivíduo. Nem tudo se resolve em terapia, em ajuste de rotina, com aplicativo, com mudança de mentalidade. Se você tá exausto porque você trabalha sob condições miseráveis, se só tem um dia na sua semana pra você resolver tudo que você precisa resolver e não dá tempo, não tem como você resolver a sua vida nesse único dia. Se você passa horas no transporte público, desconfortável, em sofrimento, mal consegue pagar o seu aluguel, isso não é só uma questão de ajustar hábitos, isso também é política. Então quando chegar a hora de votar, olhe pra sua vida de verdade, olhe pro seu transporte, pro seu salário, pra sua jornada,
jornada, pro tempo que te sobra, pro cansaço que você carrega, pras condições que tornam a sua vida mais difícil do que ela precisava ser, e vote em quem tem projetos pra tornar essa vida materialmente mais possível. Porque viver melhor é muito mais do que beber 2 litros de água por dia e caminhar de manhãzinha cedo. É ter direito a tempo de qualidade, descanso, comida, cidade segura, saúde e um trabalho que não seja esmagador. Afinal, ele é a maior parte do seu dia e da sua vida. E ninguém merece viver uma vida sendo esmagado. Esse ano é ano de eleição. Você sabe como você vive a sua vida, então vote em quem tem planos pra fazer ela ser possivelmente melhor. Porque tem gente ali trabalhando ativamente pra manter a vida deles e os interesses deles muito bem confortáveis. Depois de tudo isso, me responda de novo. Você sabe viver a sua vida? Não a vida que você viu numa sequência de stories de rotina e que o próximo story era uma publi de casa de aposta. Mas a sua vida, nas suas condições, nos seus limites, suas vontades, seus obstáculos, seu corpo, sua cabeça e a sua realidade.